Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vi uma postagem no X, o antigo Twitter, da revista Fórum, que inclusive é de esquerda, que estava dizendo mais ou menos assim: a saga de Jesus, um palestino perseguido por Israel. Eu olhei aquilo e falei, que bobagem é essa, né? E nem é a primeira vez que eu vejo essa bobagem aí nas redes sociais, as pessoas dizendo que Jesus era palestino. Eu até postei um comentário lá. Eu falei, olha, uma coisa é a gente defender a causa palestina. Eu, particularmente, eu defendo o povo palestino, acho que eles têm o direito de existir. Sou a favor da solução de 2 estados. Já fiz um vídeo aqui também criticando o Netanyahu por causa do massacre que ele está fazendo ali na Palestina. Está aqui no canal, tá? Para quem quiser ver. Agora, outra coisa é a gente meter um anacronismo absurdo desse para tentar convencer as pessoas. Porque Jesus não era palestino, Jesus era judeu. Acontece que a cidade que Jesus nasceu, Belém, hoje em dia ela fica sob controle dos muçulmanos, da Palestina. Ela fica na região que pertence hoje à Palestina. Mas na época de Jesus não. Na época de Jesus nem tinha Palestina. Na época de Jesus, toda aquela região era chamada de Judeia. Tinha, claro, suas divisões, Samaria, não sei o que, etc. Mas ali era Judeia, era a terra dos judeus. Aí o que acontece? No ano 132, surge uma revolta judaica, revolta de Bar Kokhba, o filho da estrela, apoiado pelo rabino Akiva. Aí os romanos conseguem derrotar essa revolta, durou uns 3 anos e meio. Lembrando que Israel já tinha perdido o templo no ano 70, etc. e tal. Essa foi a última rebelião judaica. O imperador Adriano usou de tanta violência com os judeus que ele praticamente expulsou os judeus da terra. E ele ainda assinou um decreto proibindo os judeus de voltarem para Israel sob pena de morte. E aí, ele, só de raiva, ele mudou o nome daquela região ali ao sul de Israel. Ele chamou aquela região de Filisteia. Então, lembrando, tudo isso é praticamente 100 anos depois de Cristo. Cristo, se viveu na terra, foi por volta do ano 30 ou 33, acredite-se. Essa revolução, essa rebelião judaica acabou no ano 135. Então, 100 anos depois de Cristo, é que um imperador romano chamado Adriano, que ele chama aquela terra de Filisteia, ou Filistia, que era uma referência aos antigos inimigos de Israel, os filisteus, que era exatamente daquela região. Então, foi o imperador Adriano que tirou os judeus dali e colocou esse nome, Filistia. E depois, na forma latinizada, o nome ficou Palestina. Então, naquela época de Jesus, não tinha Palestina. Isso é tão absurdo dizer que Jesus é palestino, que é como se eu dissesse o seguinte: eu vou usar um personagem fictício para exemplificar para vocês. É o mesmo que eu disser que o Zorro era americano. Tá? Eu estou usando o Zorro, que é um personagem fictício, porque eu não lembro de nenhum personagem real para dar como exemplo agora. Mas o Zorro, ele é um herói, ele usa uma capa, uma máscara escura, sobe no cavalo e com a sua espada ele pega os bandidos e faz a letra Z, de Zorro. E é um personagem mexicano. Quando essa história foi criada, o autor da história, ele morava na Califórnia e ele situou o personagem ali na Califórnia. Porque naquela época a Califórnia pertencia ao México, o estado que hoje pertence aos Estados Unidos, mas ali era do México. Então as aventuras do El Zorro se passam na Califórnia. As cidades, tudo, é San Diego, não sei o quê, o nome dele, até o nome dele é mexicano, Dom Diego. Só que depois a Califórnia passou a ser dos Estados Unidos. Então hoje a Califórnia é um estado americano. Quem nasce na Califórnia é americano, cidadão americano. Então, eu posso dizer que o Zorro era um personagem americano só porque hoje a Califórnia pertence aos Estados Unidos, pessoal? Não, isso seria imbecil demais, porque na época que a história foi escrita, a Califórnia pertencia ao México. Então não tem nada a ver, o nome disso é anacronismo. Você vai fazer um absurdo histórico para dizer que o Zorro, por exemplo, é americano. É o mesmo que essas pessoas fazem, dizer que Jesus era palestino. Não, Jesus não era palestino, pessoal. Jesus era judeu. Ele mesmo no Novo Testamento diz várias vezes isso: eu sou judeu, tal, não sei o que, eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, etc e tal. Então, Jesus é um personagem judeu. Não é porque hoje, depois de tantas mudanças que teve ali no Oriente Médio, hoje, aquela região de Belém pertence aos palestinos, que quer dizer que quando Jesus nasceu pertencia. Não, nem tinha palestinos ali. Na verdade, os palestinos que estão ali, pessoal, que nem nós vimos agora, que eu expliquei para vocês, ali foi a ocupação dos romanos. Esses palestinos que vocês estão vendo aí, já foi comprovado até por exame de DNA, que a maioria deles são da África subsaariana. O que é a África subsaariana? É o norte da África. São muçulmanos, a maioria deles eram escravos, escravizados, que foram levados daqueles países do norte da África para habitar naquela região ali, próximo de Israel. Então é assim que surgiu os palestinos. Agora, na época de Jesus, não tinha nem sequer sinal que ali ia haver povos do norte da África que iam habitar aquele lugar. Se alguém perguntasse para Jesus o que ele achasse dos palestinos, ele ia falar: o que é isso? Porque não tinha ali aquela região, não tinha nem o nome, nem a terminologia, e nem muçulmanos. Ali você tinha judeus e os romanos que dominavam a região, e depois que expulsaram os judeus, eles acabaram ocupando o lugar por um determinado tempo, até que depois veio as cruzadas, as inquisições, etc e tal, veio o Islã e tal, não sei o que. Depois a terra foi mudando várias vezes ao longo dos séculos.
Mas na verdade é que na época de Jesus não tem como Jesus ser palestino, porque na época dele nem tinha nem o termo, nem a terra e nem o povo palestino, tá bom? Então, só para finalizar o vídeo, uma coisa é ter empatia, querer defender o povo palestino. Eu respeito e entendo perfeitamente bem isso, tá? Eu tenho muita empatia pelo que está acontecendo naquela região. Agora, outra coisa é meter um absurdo desse, pessoal. Uma tentativa, eu vou dizer, equivocada de querer comover as pessoas usando o nome de Jesus. Pegando um Jesus que é um personagem, goste ou não, era judeu, e querer colocar ele num povo e numa história que nem existia na época dele. É o mesmo que eu falar, por exemplo, ó, Jesus era espírita. Tinha espiritismo na época de Jesus? Não. Tinha Allan Kardec? Não. Então eu não posso falar que Jesus era espírita. Não tem nada a ver, eu atribuir a Jesus uma crença ou um povo que não tinha na época dele. Então, com todo respeito, quem quer defender a causa palestina, eu entendo e até apoio, tá? Também tem empatia pelos palestinos. Agora, essa forçação de barra para dizer que Jesus era palestino, pessoal, só porque hoje a cidade que ele nasceu está sob controle dos palestinos, aí não dá, né, pessoal? Aí é muita forçação de barra, tá bom? Tá aí, galerinha, só um comentário aí sobre essa questão. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade e alcance. Se inscreva no canal e ativa o bendito sininho. Se já for inscrito, ativa também o sininho, porque o YouTube ultimamente anda muito bugado, tá? O YouTube tá ruim para vários canais hoje em dia. Então, a única forma de quebrar esse bug é com engajamento. Comente aí o que vocês acharam. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.